minha história começa da seguinte forma. Os meus avós na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. A minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela, a falta de alcançar. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram em igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhado. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Mas a minha missão era... Eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, Satanás usa a serpente e ele fala por intermédio dessa serpente. Assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para defender, estudam a Bíblia para pôr em prática aquilo que eles aprendem, para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por o próprio Satanás. O sistema CFM, criado por ele mesmo, começando por si mesmo, são crenças fundadas em mito, conforme disse na outra hora. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu, semeando dentro de si mesmo, através de cobiça, de orgulho, de descontentamento. Ele criou esse sistema, acusando a Deus como tirano, aquilo que não é. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem. Aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Então, cria-se, a partir mesmo deste método, a insatisfação
Nesse caso, a intemperança em todas as coisas, não ter o controle do que entra e sai. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa, porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este tipo te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza, que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aqueles que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, a adquirir mais e mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e ele torna-se escravo que não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano, por natureza pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, todo ser humano quer ser celebridade, quer aparecer em algum lugar, quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo e não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. Temos também, por outro lado, só estou a ocultar de toda a maldade que se fez, que às vezes são coisas, nesse caso, foram obrigados a inventar-se mais coisas para a atração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, através das mídias, em todos esses aspectos. E a segunda revolução está a se referir da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais para a sociedade. Neste está os aspectos do que se diz a TV como a mídia, aquilo que eles mesmos, a partir da mídia, ele transmite conhecimentos e as doutrinas deles. Essa é a terceira revolução, a revolução sexual. Sexo livre para todos. A quarta revolução é a revolução de libertação, a revolução de drogas, tanto legais e ilegais, em todos os aspectos da vida. Todos que estão em cima, na sua maioria que estão em cima, eles estão obrigados a apoiar a droga. Tanto as drogas legais e ilegais, eles devem ser apoiadas e devem ser espalhadas para escravizar o ser humano. E temos também a outra revolução, a revolução religiosas, a inversão também de doutrinas
em todos os aspectos da vida espiritual do ser humano, porque todo ser humano foi criado para adorar alguma coisa. E temos também a outra revolução, a revolução satânica, e aí a revolução satânica, a revolução do pacto satânico e ao mesmo tempo também revolução musical. Em todas essas revoluções, nós éramos obrigados a levar as pessoas, primeiro, a tirar as pessoas do mundo real para o mundo irreal. Nesse caso, é tirar as pessoas da lógica, do raciocínio aquele que Deus o criou, para adorar a Deus em espírito, em verdade. Quer dizer, que você tem que passar por um culto racional, ele tem que estar bem convicto do que está a fazer. Então, para um culto emocional. Tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal. Tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos, mas na realidade a santidade é obediência a Deus. É muitos caminhos, muitos encontros dos sacrifícios. Primeira coisa, é chamado aquele morto-vivo. O combate nosso não era com os mortos-vivos, mas sim com os vivos. O processo de mortos-vivos, tanto nos filmes, nas histórias que eles mesmos criam, para revelar aquilo que eles vivem na realidade. História de terror, de vampiro, pessoas apresentando pessoas mortas, mas ao mesmo tempo estão a viver. Esse projeto induz a liberdade dessa nova família do século XXI, que é o casamento entre pais e filhos e casamento entre irmãos, além do casamento de uma pessoa com várias mulheres, o chamado poliamor. É inacreditável, porque esse projeto traz o reconhecimento desses casais.